episódio do Nethercast. É um episódio de festa. Hoje a gente tá brindando o início de uma jornada do nosso podcast, meu, Gabriel Reinert, e do Hugo de Holanda. Não vou botar, por enquanto, falar que é o quê, não, né, pastor? Não pode, nada, né? A gente ainda não vai falar, não. Vamos falando, né? É no mistério. Então, gente, é com uma felicidade muito grande que a gente começa esse projeto, eu e o Hugo. E eu tenho certeza que daqui pra frente a gente vai lembrar desse dia como um dia muito, muito, muito especial. Então, eu sou o Gabriel Reinert e eu quero que o Hugo fale quem é o Hugo. Quem é Hugo? É forte. Eu sou apóstolo Hugo de Holanda, apóstolo e profeta, servo de Deus, né? Uma influência levantada no Brasil, para a glória de Deus. E para mim é uma honra estar fazendo esse podcast aqui com meu amigo, meu obreiro, meu pastor, Gabriel Reinert, que é uma bênção, né? Que é uma dupla que sacode o inferno, ganha alma para Jesus e tem impactado aí, né? Para mim é uma honra muito grande, para mim é um privilégio muito forte estar participando desse podcast. É, rapaz, você tem até uma câmera pra você. Essa aqui, que isso, cara? Essa é a minha câmera? Ô, Glória, eu vou olhar só pra ela então. Alô, apaixonado. Alô, apaixonado. É um mistério. É isso aí. Então, Hugo, você hoje, né, como você tá falando, você é um apóstolo. Sim. Que tá realmente sacudindo, né, não só o inferno, mas a mídia, as pessoas. Eu sempre te falo que você é um cara quente, né? Não é um cara frio, nem um cara morno, é um cara quente. É. E realmente você é uma pessoa muito importante na minha vida, você sabe disso. Sim. Você me mostrou uma realidade que eu não conhecia. Eu sou o Gabriel Reinert, sempre trabalhei com criação. Vamos colocar assim, há 12 anos, né? Eu trabalho na minha produtora, profissionalmente com criação, com produção de áudio e vídeo. E não venho de uma família evangélica, né? Sim. Eu venho de um seio familiar multicultural, porque a gente tem origem árabe, holandesa, alemã, enfim. É a terra toda. É a terra toda. Toda ali junto, né? Todas as tribos. Exatamente. E em termos de religião também, tinha de tudo um pouco na minha família, mas uma coisa era certa, era determinada. Ninguém era evangélico. Meu Deus, olha aí. Ninguém Onde Jesus me botou. Exatamente. E casei com uma evangélica. Sim. Agora a gente tem 12 anos juntos, mas a gente tinha 11 anos juntos e isso sempre foi uma questão conversada, mas com muita flexibilidade, do ponto de vista que dá tranquila. Sim. Nunca tivemos problema por conta disso. Sempre respeitei muito ela e ela também sempre me respeitou muito, mas o fato é que eu nunca me converti. Sim. E foi depois de conhecer você e o teu ministério que isso aconteceu. Então, eu acho que um dos motivos para a gente fazer o Nethercast é esse. A gente levar a nossa verdade para tantas pessoas que a gente sabe que precisa, para confortar o coração, para dar confiança e seguir, né? E é muito forte isso, Gabriel, porque Deus me deu uma frase muito forte que palavra convence e o exemplo arrasta. Maior do que a palavra, maior do que tudo que a gente vai falar aqui é o nosso testemunho, o nosso exemplo de vida, né? Paulo está dizendo lá na carta do Aratibará, que é 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 2, que de todo conhecimento e toda graça e todo testemunho que me foi vivido, esse é aquele que eu quero repartir. Então você, na verdade, esse projeto não é só um projeto aqui pra gente apresentar um ministério, pra gente mostrar todo o poder, mas é mostrar também a nossa história de vida, a sua história, as experiências que você teve com Deus, as maravilhas que você tem vivido. Eu tenho vivido também, eu vim do nada, vim do pó da cinza e Deus, pela misericórdia, você sabe, tem me levantado. Então é aquilo, a gente tá aqui também pra mostrar a nossa verdade, que daqui a pouco vai ser a verdade de muita gente. De um Deus que pode mudar, de um Deus que pode transformar e salvar todo mundo. É verdade, um Deus vivo, né? Um Deus vivo, um Deus verdadeiro, presente. Isso eu acho legal a gente falar. É um Deus presente. É um Deus presente. Que não precisa de tanto pra você perceber. Sim. É muito forte isso. É um pouquinho de atenção. Exatamente. Um pouquinho da direção correta. Onipresente, onipotente, onisciente. Sabe de tudo. Tá em todos os lugares, todas as horas, né? Cada segundo. É um Deus que nos traz intimidade com Ele. E eu acho que assim, o primeiro ponto, assim, um ponto importante quando você sente que existe algo maior, mas não sabe que Deus existe, Sim. Você não consegue ver ele nos detalhes que ele se apresenta. É verdade. E onde ele se apresenta nos detalhes. Isso. Então, o que me atraiu muito e que me impactou demais quando eu conheci a IPRD, antes de me tornar membro, me tornar pastor da IPRD, foi que era muito forte
Sim. a presença de algo que eu não sabia explicar. Exatamente. Né? Então, assim, de uma forma muito genuína, eu sabia que tinha alguma coisa ali. Humildemente, eu sabia que eu não sabia. Sim. Porque isso é importante, senão você não aprende nada. Mas eu senti alguma coisa. É forte. É o Deus cognoscível, né? A palavra cognoscível quer dizer um Deus que não se revela no nome, mas a sua presença e os seus atos estão ali. Né? Existem 2 livros da Bíblia que são livros que não é citado o nome Deus, que é o livro de Cantares e o livro de Esther, que não fala o nome Deus, mas fala da ação, da presença e da glória dele, do poder dele. Então, assim, eu acredito que mais forte, Gabriel, do que propriamente alguém entrar e receber uma revelação, do que ver um demônio se manifestando, do que ver um enfermo ser curado à palavra, é a presença que você já sente quando pensa em ir pro culto, né? O próprio apóstolo Paulo, ele tá dizendo que a fé, ela vem pelo sentir, ela vem pela presença. Deus, antes de se manifestar com a sua voz e com a sua glória, a gente sente a presença, o arrepio, a gente fica emocionado, a gente sente algo diferente, algo de verdade bom, maravilhoso, misericordioso, amoroso, igual carinho de mãe, igual carinho de pai, a gente sente. Antes da gente ouvir, a gente vai sentir, né? E é muito forte isso que acontece na IPRD, essa unção de Deus. É que antes das pessoas elas terem a experiência, elas começam sentindo para depois viverem. Isso é maravilhoso. No meu caso, foi a Carol, minha esposa, Sim. falando como ela se sentia. Primeiro eu fiquei... Foi a primeira pessoa aí, 8 meses na igreja não ser revelada. Todo mundo que vai à igreja, Deus me usa assim na hora, pra todo mundo. Você vê, você é meu produtor, a gente tá lá filmando, tá lá gravando de todas as pessoas. Deus me usa sempre pela primeira vez. A Carol foi a única pessoa que foi 8 meses na igreja seguidamente e não tinha recebido uma revelação. Eu falei assim, Jesus. Mas ela já tava muito impressionada. Muito, né? E ela voltava num astral tão bom. Olha aí, é muito forte. Que primeiro me trouxe a curiosidade. É mistério então isso. Você vê como Deus é, né? Ele atingiu uma pessoa muito próxima a mim, chamou a minha atenção e, claro, eu estava aberto. Sim. Pra... Porque tem que se abrir, né? Tem que abrir o coração. É verdade. Eu costumo dizer o seguinte, você não precisa se abrir para Deus, mas você tem que se abrir para algo que você não conhece. Exatamente. Tem pessoas que elas acham que elas sabem tudo. Sim. Elas são completamente rígidas, concretas nas suas próprias crenças. Sim. E quando uma outra pessoa traz uma informação, ela não consegue absorver. Exatamente. Porque ela só pensa com o hard drive dela mesmo, né? Exatamente. A Bíblia chama isso em Provérbios de obstinação, né? São pensamentos próprios que você toma como verdade e não são verdade. É a pessoa que se acha que tem a verdade absoluta. Ela fecha o coração, fecha a alma dela e às vezes ela tem algo muito melhor para receber até do próprio Deus, que vai mudar, vai transformar a vida dela, mas ela tá tão presa ali ao pensamento dela que ela não se permite viver o melhor. Por isso que tem pessoas que elas se travam, elas se amarram. O pior cego é o cego que não quer enxergar. E o pior surdo é o surdo que não quer ouvir. É aquele que a cura tá na frente dele, mas ele não tem a humildade, a hombridade de se abrir para se permitir viver aquilo, né? Sim. E eu acho isso muito forte que o seu exemplo, ele arrasta muitas pessoas que entram na IPRD e muitas pessoas que vão entrar. Porque muitas pessoas, elas vêm muito focadas de Deus falar, vêm muito focadas de Deus curar, mas elas estão abertas ao que Deus vai falar. Elas estão com o coração livre, limpo, preparado para aquilo que vão receber. Porque o difícil não é eu receber, o difícil é eu estar pronto para receber, né? E isso é muito forte, isso é muito poderoso. Não, com certeza. E aí começou eu ficar engatilhado numa reciprocidade muito grande, porque Sim. ela vinha muito bem, muito feliz. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa por essa, na época, entidade, né? Porque era uma igreja que faz tão bem pra minha esposa. Exatamente. E aí veio aquele lance da gente produzir um vídeo e tal. Esse dia é marcado na história, nunca mais me esqueço. E ali a gente começou, e aí eu comecei a ver profecias, revelações e milagres na minha vida. Sim. E não foi uma, não foi 10, não foi 20. Foram várias. Foram dezenas e dezenas. Foram até amigos que você trouxe, que Deus volta em memória e me revela. Isso aí Não tô nem falando de amigo, tô falando foi muito da forte. minha própria vida, que eu comecei a não duvidar de mim, mas começar a entender que eu não sabia tudo. Sim. Né? É a maldição do conhecimento. A maldição do conhecimento, você acha que a pessoa sabe algo que pra você é básico, ou que você acha que você sabe tudo. Sim. Então, é uma grande maldição, a maldição do conhecimento. Sim. E eu fui me abrindo, eu fui vendo as situações acontecerem. Eu nunca tinha visto
um demônio manifestar. Cara... Até enfermo curado, você pensava que... Isso aí era o maior preconceito. Caraca, aquilo ali foi muito forte, né? De enfermo curado, câncer, pessoas vomitando câncer, saindo caroços. Antes eu olhava uma pessoa incorporada e falava, cara, teatro. Mentira, enganação, o quê? Agora, quando você vê um demônio na tua frente, no chão... O quê? Tem que contar pro povo uma coisa muito engraçada aqui. Teve uma vez que teve uma moça que ela manifestou na nossa igreja, eu nunca mais me esqueço isso, eu rio até hoje brincando com o Gabriel. A moça manifestou e Deus me usou pela misericórdia, o Senhor me mostrava uma cobra dentro da barriga da moça. Eu falei, é uma cobra nela, e a barriga dela movimentava. Tem um vídeo lá no nosso Instagram, tem um vídeo lá na live, só você ir lá pra baixo, já tem um tempinho, acho que uns 4 meses. Eu me lembro que o Gabriel tava filmando, o Gabriel tava assim, ó, nervoso. Aí eu olhando pro Gabriel, eu falei assim, Deus, o que o Gabriel tá assim? Aí você falou, eu fiquei com medo de pular em cima de mim. Credo. Ó, vou te falar uma coisa muito real, cara. Muito, muito real. Eu vou te falar exatamente o momento que eu entendi que eu não sabia sobre coisas que aconteceram na IPRD, que eu não tinha noção que não fazia parte, cara, da minha vivência. Foi quando no primeiro culto que a primeira pessoa que eu vim incorporar, você estava ministrando a libertação dela. Sim. E aí, ela estava, né? Ela não estava externando muito que ela estava com um demônio. Mas só eu vi isso. Eu estava filmando. E aí, a mão dela... Meu Deus. Estava entortando. Forte. E aí, eu olhando aquilo, olhando para as pessoas, ninguém estava vendo. Só eu, porque estava assim, muito discreto. E aí, eu pensei... Cara... Nenhuma pessoa humanamente consegue entortar a mão daquele jeito, né? Primeiro, não consegue entortar. 2, vamos dizer que ela fosse uma pessoa que conseguisse entortar, aquelas pessoas que, né... E que praticamente é impossível, porque aquilo ali machuca e dói muito, né? E fixou no chão. Mas não teria motivo. Não teria. Pra ela fazer aquilo. Exatamente. A câmera, eu não tava pegando, porque eu tava pegando o rosto dela. Não tinha como pegar. As pessoas não estavam vendo, porque a mão dela tava meio que quase embaixo do corpo. Sim. Aí eu falei, cara... Não tem um porquê dela fazer isso. Sim. Essa foi a primeira vez que eu falei, cara, tem alguma coisa que eu não entendo. E eu comecei a ver, coisas muito mais impressionantes. E aí, isso foi tudo antes de sentir. E aí teve um dia que a gente fez uma viagem, eu fui fazer uma produção em São Paulo, e aí no retorno, eu dei carona para um velho amigo que eu encontrei nessa produção, e ele já é cristão há muito tempo. E eu perguntei para ele, eu já tava na fase de ir pra IPRD, ir pra igreja e só chorar. Eu entrava e começava a chorar. Tava começando a abrir seu coração, se derramando, né? Se permitindo a presença entrar, né? Mas isso a Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis. Então você tava buscando. Eu tava buscando, mas eu não tava consciente nem do que eu tava buscando. Sim. E aí eu falei pra ele, eu comentei, cara, acontece isso, eu só choro, tô na igreja, eu choro, eu não sei porque eu faço isso, eu me machuco, não choro, a Carol me viu chorando, sei lá quantas vezes, pouquíssimas vezes. Eu não sou uma pessoa que chora, e eu só choro lá, choro, o que é isso? Aí foi a primeira vez que alguém me explicou. Falou, cara, é o Espírito Santo. Porque quando você está na presença do Espírito Santo, você é o que Deus fez você para ser. Exatamente. É isso aí. E é por isso que quando a gente está na igreja, a gente tem esse senso de comunidade tão forte, a gente se preocupa com as pessoas, a gente... Exatamente. Tem compaixão. Você não é tão duro, você não é tão fechado, você se abre mais. O mal educado vira educado. A nossa igreja é a igreja dos ex, né? O evangelho, até muitas pessoas falam de uma forma pejorativa, de uma forma ruim, colocando adjetivo, dizendo, porque a igreja evangélica, porque o cristianismo é dos ex. Na verdade é dos ex. Porque a pessoa entra prostituta e... não é mais prostituta, deixou de ser. O homem entra traficante e deixa de ser traficante. O rapaz entra autista e deixa de ser autista. Então, assim, é uma coisa muito forte, né? E a vida inteira me impactou muito isso, esses testemunhos, porque você viu pessoas que a sociedade desprezou, você via pessoas que jamais você pensaria que poderiam entrar na igreja. Por isso que existe um preconceito muito grande. Quando, por exemplo, na nossa igreja vai muitos famosos, vai jogador de futebol, vai influencer, blogueiro. E muitas pessoas acabam criticando e julgando o Gabriel porque elas vêm e falam assim, poxa, famoso lá tá cheio do dinheiro, tá lá não sei o quê, com toda a riqueza, com todo o poder lá. Por que ele tá indo no culto? Porque ele tá recebendo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Porque tudo que Deus nos entrega quando a gente entra é muito mais do que uma casa que Deus vai nos dar, é muito mais do que um carro, é muito mais do que um nome, é muito mais do que um soprar de alguma coisa. Deus vai nos dar aquilo que nada pode nos dar, que só Ele pode nos entregar, que é a nossa verdadeira identidade. Então isso que você tá vivendo na sua vida, você viveu e está vivendo
numa maior intensidade, na verdade, antigamente você conhecia um Gabriel, mas o Gabriel que Deus tem hoje é muito maior do que o Gabriel que você pensava que seria. É a tua verdadeira identidade, né? Porque toda pessoa que quer viver o cumprimento da promessa de Deus, o primeiro passo para ela viver, ela saber quem ela é, ela se conhecer, porque quando ela se conhecer, na sua identidade, ela vai viver a glória e o poder de Deus. Exatamente. Bem, a gente tem o que não vai faltar assunto. É forte. Né? Mas eu queria compartilhar com as pessoas como que nasceu a IPRD. Forte. Então, volta aí 4, 5 anos atrás. Olha aí, é mistério. É compartilha tremendo com a gente. A IPRD, ela nasceu... Eu sempre, na verdade, desde criança, eu sou servo de Deus, né? Busco, oro, clamo... sou batizado com o Espírito Santo desde o ventre. A vida inteira sempre fui obreiro da casa do Senhor. Ô, glória. É forte. Tá no mistério aqui, esse microfone aqui. Sempre fui servo de Deus a minha vida inteira, né? Sempre fui à igreja com a minha mãe. Minha mãe, apóstola Cláudia de Holanda, me ensinou todo o caminho do Senhor de uma forma muito tremenda, de uma forma muito poderosa. E eu sempre compartilhei com a minha mãe. Eu falava assim, mãe, meu sonho é ser pastor. Meu sonho é um dia ter a minha igreja. Meu sonho é um dia ser ministro do evangelho. E a vida inteira foi esse sonho, foi esse desejo. Mas veio a pandemia na época, eu tinha acabado de ser consagrado pastor, eu tinha 19 anos de idade, né? Já depois de ser curado, de ser ativado profeta, tudo. E eu vivi em itinerância, né? O que é viver em itinerância? Viver em itinerância é que eu até dirigi um ministério, dirigi uma igreja, mas eu vivia fazendo muitas agendas, revelando a voz de Deus, pregando em outros lugares, deixando Deus me usar. Mas quando veio a pandemia, tudo se fechou, muitas igrejas fecharam, muitos líderes morreram, tudo aconteceu. Eu falei assim, eu me vi sem saída. Eu falei assim, Senhor, como é que eu vou continuar a itinerância? Como é que eu vou continuar o meu ministério se algumas igrejas que eu estava fecharam e se outros lugares não estão chamando mais ninguém? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou revelar a tua voz? Eu posso revelar em qualquer lugar, porque o Senhor não precisa de placa de igreja, não precisa de porta, eu vou fazer a obra. E aí um dia eu orava sempre 15 horas dentro do quarto, eu ficava 15 horas orando no quarto. Hoje eu já não faço mais isso por causa da correria, mas de vez em quando eu deixo pra orar dessa forma. Eu busquei a Deus em intensidade, era pandemia, e eu orando e eu clamando a Deus, entrou num período da minha vida onde eu pensei que meu ministério tinha acabado. Por conta da Covid, por conta de lockdown, isso tudo. Eu falei assim, Senhor, e agora? O que vai ser de mim? Aí um dia o Senhor, ele me arrebatou em espírito. E pela misericórdia o Senhor me levou no terceiro céu, me levou no inferno. E quando eu voltei, o Senhor mandou eu olhar a janela do meu quarto. Eu morava num apartamento ali na Maracanã, na Tijuca, que é onde eu fui nascido e criado, no segundo andar. E o meu prédio, ele tinha uma janela, que essa janela era de frente para minha cama. E a vida inteira eu sempre orei de frente a essa janela. E Deus virou pra mim e falou assim, olha essa janela, observa bem ela. Eu falei, sim, eu tô observando. Assim como Daniel estava dentro da Babilônia, Daniel capítulo de número 5, verso 2. Assim como Daniel, ele estava dentro da Babilônia e ele olhava para Jerusalém, para todos os dias ele saber que a promessa, que o sonho, que o projeto não tinha morrido, o que eu tenho contigo não morreu. Eu hoje estou te dando um ministério. Na hora, meu corpo se arrepiou todo. Deus mandou eu pegar a minha Bíblia e anotar o nome IPRD, que é Igreja Profética das Revelações de Deus. E Deus falou assim, eu te dou um ministério para que você ganhe o mundo todo, eu sopro o teu nome e eu proteja o dom que eu te dei. E assim nasceu a Igreja Profética das Revelações de Deus, que hoje já tem 2 anos, vai fazer 3 agora. Foi dessa forma, foi uma experiência muito forte que eu tive com Deus, por isso que a logo daí perdeu uma janelinha, né? É uma janela de frente para Jerusalém, porque foi o maior sinal, a maior prova de Deus dizendo assim para mim, eu não me esqueci da promessa e do projeto que eu tenho contigo. Muito forte. Muito forte, né? Muito forte. Muito tremendo. Muito tremendo. E eu costumo dizer que a IPRD, apesar de ter nascido na internet, nas lives, e até hoje a gente fazer tanta live, né? Tanto você em casa quanto dos cultos, a experiência de estar na IPRD é muito grande. Não eu sempre falo muito isso para as pessoas que nos acompanham virtualmente. A gente tem milhares e milhares de ovelhas virtuais. Tem ovelha da Angola, tem ovelha dos Estados Unidos, de Brasília, Minas Gerais, França, Espanha, até do Japão. Outro dia tinha uma moça lá do Japão, lá de Tóquio, né, que Deus me usou em revelação pra ela, do mundo todo. E a quantidade de testemunho que tem da live é muito grande, mas eu sempre falo, a live é maravilhosa, mas mais profundo e poderoso do que a live é o nosso culto presencial. É incrível. Você já pensa em ir pro culto, você já sente a glória, o poder e a maravilha de Deus. Na porta. Quantas vezes a gente já viu na porta demônios se manifestando, pessoas incorporando, gente sendo curada só de entrar.
Eu me lembro uma vez, uma moça, tem até o vídeo dela aqui, ela entrou com uma dor muito grande no braço, no cotovelo, e ela só de ter botado o pé na porta, ela foi curada. Ela entrou com o braço torto e o braço dela endireitou. Então, assim, é uma experiência muito forte, muito poderosa. A gente estava até falando antes sobre a questão da cura, que para mim sempre foi o mais difícil de acreditar. Sim. Eu posso falar com muita tranquilidade porque eu não venho de um histórico evangélico. Então, eu acho que também é legal compartilhar isso com as pessoas. Sim, tem que ser. Porque tem pessoas aqui que estão firmes, outras pessoas que não estão firmes. Tem gente que é incrédulo, tem gente que duvida. É completamente incrédulo, como exatamente. Tem tudo. Então, eu tenho certeza que a minha maior parte aqui no podcast, aqui no Nethercast, vai ser, sim, falar para as pessoas que não acreditam. E para mim, o que era mais difícil de acreditar era a cura. Sim. Alguém chegar na minha frente e falar, tá curado. Meu Deus, é forte isso, né? Não é? É forte. Isso para mim era muito difícil. E depois que eu comecei a frequentar IPRD, no início eu vi, eu falava, caramba, meu Deus, será? Como é que pode, né? E eu ficava meditando sobre isso. Até acontecer com a própria Carol. Sim, foi forte. Eu vi outras pessoas, eu já acreditava, mas uma coisa é você ver, outra coisa é você acreditar, outra coisa é acontecer com você. Acontecer dentro da sua casa, né? É igual o testemunho que você deu. Ou foi arrebatado pro terceiro... Cara, você falando isso já é forte. Agora imagina viver isso que você... Exatamente. Paulo vive isso lá em 1 Coríntios, de novo citando Paulo, quando ele diz, eu não sabia se estava no meu corpo físico ou se estava no mundo espiritual, mas eu fui no terceiro céu, porque a presença de Deus ela é algo ela é mais real do que o próprio realismo, do que o próprio físico. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Até porque o mundo que hoje nós estamos, ele é passageiro. O mundo espiritual, ele é eterno, né? Nós somos 90% espiritual e 9% só de carne, 9% só de corpo. Tanto que o ser humano, ele é um sopro de vida. Qualquer coisa acontece e morre, mas isso é a alma. Então, esse é o poder do mundo espiritual. Essa é a maravilha. Porque nós fomos criados para ser espirituais. A terra, o físico, foi uma consequência. Então, assim, o maior milagre que a gente vai viver em toda a nossa vida não é fora de casa, é dentro de casa. As maiores experiências. Eu digo que tem experiências assim que eu vivi, as maiores experiências que eu vivi com Deus de revelação não foram gravadas, não foram filmadas. Muitas hoje as pessoas se impressionam, mas eu já tive cada experiência com Deus. Por exemplo, eu posso citar uma que foi sobre a minha avó que também me ensinou os caminhos do Senhor. Alguns dias antes da minha avó morrer, o Senhor tinha virado para mim e falado que minha avó ia descer à sepultura, que minha avó ia morrer, e tempos depois minha avó foi colhida e levada para a glória. Então existem várias experiências que no secreto a gente vive com Deus, que são as que mais nos marca, que mais nos impacta de uma forma que muda toda a nossa história. Antes você revelou quando a minha filha Chloe, né, tava no hospital, você revelou a cura dela. E foi interessante porque isso foi à noite e antes, né, a médica dela, antes uma outra médica tinha dado que ela poderia ter a alta na quarta-feira. Sim. Só que na terça-feira, na visita pela manhã da médica, a outra médica falou, olha, impossível. Ela usou essa palavra. Impossível ela ter alta. É aí que Deus gosta. Tá muito grande e tal, o probleminha que ela teve no sangue, o hematoma, ela teve cirurgia, enfim, foi um negócio seríssimo. É impossível ela sair. A terça, ela tava com previsão de sair na quarta, E aí, beleza, impossível. E aí você ministrou a cura pelo telefone. Forte. Né? Foi longe. E na visita da manhã, na quarta-feira, ela falou, não, ela vai sair hoje. Forte. Tremendo. Eu não sei o que aconteceu. Olha aí. Foi o próprio Deus, né? Isso foi a primeira vez. Depois teve 2 vezes com a Carol. A gente deixa pra contar em outros episódios. Olha aí. Mas quando... Aí quando acontece com você... Acabou. Aí eu comecei a ver acontecer com outras pessoas e várias... Mas a maior experiência quando acontece conosco é quando a gente sente na própria pele. Eu sempre digo uma coisa muito forte, né, Gabriel? Porque a gente sempre, como a gente está sempre junto, ontem eu conversava com um discípulo nosso, com um irmão nosso, né, lá da igreja, o Igor, né, que é um discípulo meu que a gente está começando, né? Tá sendo uma pessoa que a gente vai ensinando, vai doutrinando, vai guiando tudo. Ele virou para mim e falou assim uma coisa muito forte. Ele falou assim, nossa, apóstolo, quantas pessoas
entram aqui só pra querer peitar, só pra querer desafiar, vem com o coração duro, vem com o coração fechado. Eu falei assim, Igor, eles não desafiam a mim, eles desafiam o meu Deus. E quando eles vivem na pele, eles passam a acreditar, porque maior do que a revelação é o cumprimento dela. Mais forte do que você receber uma profecia, do que você receber uma palavra, claro que ela já gera um impacto, claro que a gente sente a presença, mas o mais forte é quando acontece. Sim. Tanto que a Bíblia diz que se te trouxeres a palavra no meio dos incrédulos, eles zombarão e dirão que você é louco, mas se houver profecia, revelação no meio deles, o coração dos incrédulos será revelado e eles se converterão e reconhecerão que é Deus. Então é Deus dizendo, primeiro a promessa vai entrar, para depois eu agir. E quando eu agir, eles vão se converter e vão reconhecer que eu sou Deus. Então, as maiores experiências são as pessoais, são as nossas. Quando acontece com a gente vê realmente que aí essa não tem como negar. É imutável. E é o que a gente fala sempre na igreja. Sempre quando Deus vai fazer alguma coisa, vai usar a boca de um profeta. Vai usar a boca de um profeta, mostra 7. Por quê? Porque a glória dele é mostrada desse jeito. Exatamente. Se só aconteceu, acabou. E aí? Cadê Deus nisso? Exatamente. E ele deixa a assinatura dele. Exatamente. Através das profecias. É muito forte, porque Amós, capítulo de número 3, verso 7, fala, certamente o Senhor Deus, ele não fará nada sem antes não usar os seus servos e os seus profetas. Tem muita gente que gosta de menosprezar e de debochar, de dizer assim, eu não vou pra igreja atrás de profecia, eu não vou pra igreja através de revelação. Você tá errado. Por quê? Porque Deus nunca vai fazer nada na sua vida sem antes ele não avisar o que ele vai fazer. Porque quando Deus ele tá avisando pra você, é pra você se preparar para aquilo que ele vai entregar nas tuas mãos. Porque a promessa só se cumpre pra quem tá pronto pra ela. Porque tem muita coisa que você quer receber hoje, você não tá pronto pra receber. Capacitação vem de Deus, preparo vem do homem. Porque tudo aquilo que a gente recebe sem não tá pronto pra agarrar, pra absorver, a gente perde do mesmo dia. Porque o mais difícil não é eu receber uma vitória, é eu manter aquela que eu tenho. Então, quando Deus ele usa um profeta, ele usa um servo, ele usa alguém de forma sobrenatural para falar o sonho, o projeto dele, você pode perceber. José ele foi pro poço, mas Deus avisou primeiro qual era o sonho que ele tinha para José. Então José ele tinha um entendimento do quê? Deus me deu uma revelação, Deus me deu uma profecia, então eu tô indo pro poço, tô indo pra prisão por causa disso. É muito forte. É muito tremendo. Então, Deus não faz nada sem antes não avisar o poder e a glória dele sobre a nossa vida, para nos preparar. É verdade. Bem, a gente tá começando, mas já estamos começando firme. Firme, né? Firme. Olha aí o mistério aí de Deus aí. Deixa eu falar um pouquinho para vocês do nosso patrocinador, Churrascaria Tchan. Porque, rapaz, o pessoal que come, né? É forte, tem que comer. Comer proteína, meu irmão, é o essencial pra crescer. A gente gosta de carne. Forte no espírito e forte no corpo. É isso aí. Então a gente indica muita Churrascaria Tchan. Maravilhosa. Você vai ser super bem atendido aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca. Na Tijuca, na Avenida Maracanã. Em frente ao supermarketing. Caramba, saiu do jogo. Saiu do jogo. Já viu o gol do Mengão, já vai lá. Gol do Mengão, só não pode vascaíno. Tô brincando. Vascaíno pode sim, pode todo mundo. E aqui nessa aqui agora, ó, mostra aqui pra mim. Seguinte... E também, cara, porra, tenho que falar com os caras pra eles me darem, não. Tem que dar blusa, cara. Eu trouxe até uma ali, tá ali, ó. Tá ali aqui. Eu vou deixar o logotipo aqui escondidinho, entendeu? Ó. Por quê? Porque eu tenho que falar da Salo Jeans. Olha exatamente. Aí. Salo Jeans patrocina também esse podcast. Cara, e a marca do helicóptero. A marca do helicóptero. Tudo a ver contigo. Tudo a ver. É o helicóptero que os demônios têm medo, é o Apache. É o dizimador dele. É a marca do helicóptero. É verdade. A Salo Jeans, ela tem cada qualidade maravilhosa de malhas, né? A malha é maravilhosa. Malha é maravilhosa, muito confortável. Eu que gosto também de usar polo, a gente que gosta de polo, cada polo deles maravilhoso. Tá saindo agora uma coleção nova deles agora de outono, que tá arrebentando. Não vi ainda não. Já tô preparado já pro suéter, pro negócio aqui, já tô ligado já. O pessoal que fala que a gente não usa terno, vai usar terno. Um blazer. Alô, assim. Sala, envia pra gente aqui. Vem comigo. Muito bom, muito bom. Muito bom, é benção. Hugo, agora falando um pouquinho do que a gente não é. Eu acho também importante. Olha aí, é forte. Cara, quais os dogmas que a gente pode colocar aqui? Religiosidades que a gente não compactua na IPRD. Vamos falar de algumas coisas, assim. Eu gosto muito de... Eu vou dar um exemplo, assim, bem radical, mas porque existem pessoas que elas entendem da forma boa.
A Bíblia diz que o Senhor, ele dá alimento sólido para quem tem dente e dá alimento pastoso para quem não tem dente para comer. Então existem pessoas que elas não aprendem da forma leve, da forma tranquila. Elas aprendem, infelizmente, da forma dura, né? A Bíblia diz que há vasos que vêm pelo amor, mas há vasos que vêm pela dor. Existe vaso de conserto. Então tem pessoas que elas só aprendem, infelizmente, com esse exemplo radical. Por exemplo, aconteceu um caso agora muito terrível aqui no Rio de Janeiro, onde um jovem que usava óculos, cara, aparência gentil, aparência tranquila, estuprou a própria filha de 3 meses. Aí você tá ouvindo, estuprou a própria filha de 3 meses. E matou a filha. E quem olhava aquele menino fisicamente, né, pela aparência, nunca ia dizer por quê. Porque pra todo mundo sempre o errado é o tatuado, sempre o errado é o barbudo. Tem gente que vai dizer o errado também é o careca. As pessoas sempre colocam. E por isso que Deus vira para Samuel. É muito interessante isso. Eu sinto a presença de Deus falando isso, Gabriel. Por isso que Deus está exortando Samuel, dizendo: Samuel, eu não olho como o homem olha. Porque o homem, ele só olha a aparência. Deus estava dizendo ali: o homem olha carro, o homem olha dinheiro, o homem olha se tu tem tatuagem, o homem olha se você é magro, se você é gordo, se você é azul, se você é verde, se você é branco, se você é negro. Mas eu olho o coração. Então Deus, ele não está preocupado com a tua roupa. Deus, ele está preocupado com qual é o teu caráter. É muito forte. Deus, ele não está preocupado com a tua roupa. Aí tem gente que vai dizer: mas se você prega a palavra, você tem que estar vestido. Você não toma banho de terno. Você não toma banho de camisa. Se você toma banho de camisa, eu quero conhecer você. Eu quero saber como você consegue ficar 100% limpo sem camisa. Então, existem coisas que são dogmas. O que são dogmas? Leis impostas pelo homem. Nem tudo que é imposto pelo homem é aceito por Deus. Agora, a Bíblia diz, o salmista Davi, lá no Certa Lavarim, no livro dos Salmos, das Salmodiações, ele está dizendo: guardarás a minha palavra e cuidarás da sã doutrina. A doutrina vem de Deus. A doutrina é o que dá controle, domínio, equilíbrio, identificação, poder, glória, autoridade e direcionamento para a gente viver uma vida abundante. Então Deus não trabalha com dogma. Deus trabalha com doutrina. É claro que cada um tem o seu jeito de adorar a Deus. Tem gente que gosta de usar terno toda hora, respeito você. Mas tem gente que gosta de usar uma tatuagem, respeito o irmão da tatuagem. Tem gente que gosta de andar em casa com camiseta. Eu, desde criança, ando sem camisa. Dentro de casa. Claro que eu não vou pregar sem camisa, porque você tem que ter respeito. Cada lugar você tem que ter a sua postura, o seu posicionamento. Você também não vai de burca, de roupa de astronauta pra praia. Você que é mulher, usar um biquíni. Você vai usar uma sunga. É normal isso, né? Então tem pessoas que elas são muito desequilibradas, são muito demasiadas. Elas acham que Deus, ele tá na aparência, sendo que Deus tá no coração. Na alma. E uma coisa que me impressionou muito, isso, vou te falar, a cada culto me impressiona. É forte. Porque eu fico na produção, eu Sim. vejo os haters. Sim. E eu nunca... Você vê a parte mais complicada. Você vê cada coisa falando ali de mim. Cara, chega a dar náusea. Chega a dar náusea. Dá revolta, eu não rapaz. imaginava que era no assim. meio cristão existia tantas práticas não cristãs. O quê? Né? É impressionante, assim, eu não sei quantos anos eu vou levar para parar de me impressionar com isso, como pessoas que se dizem cristãs. Cristãos, eu não tô julgando a fé de cada um, mas quando você vai jogar futebol, você tem a regra que você tem que cumprir. Né? Todo mundo sabe o que é um impedimento, todo mundo sabe o que é uma falta, um cartão amarelo, um cartão vermelho. Você tem regras ali. E tem regras básicas para você ser um pequeno Cristo, que é quando você é um cristão. Exatamente. Então, amor ao próximo tá lá em cima. Em cima, exatamente. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como amante mesmo. O não julgamento tá lá em cima. Tá lá em cima. São dos 10 mandamentos da Mitsu Haná, que é a Torá, né? Então, o que as pessoas julgam as outras pela aparência. Então, o que eu tiro disso? A minha interpretação, tá? Eu acho que as pessoas, elas sentem a necessidade de acreditar em algo, sentem a necessidade de Deus, elas se auto-intitulam pertencentes a uma determinada religião, só que elas não se aprofundam em corpo, mente e alma naqueles ensinamentos. Sim. Porque não é possível. Sim. Elas ouvem o que alguém fala, pegam aquilo como verdade. Tomam aquilo como verdade, guardam aquele pensamento e se espalha. Não vão na palavra. Sim. Pegam aquilo como uma espada e sai distribuindo. Exatamente. É o extremismo, né?
Mas é um extremismo com pouca profundidade. Às vezes você vai conversar com alguém extremista em qualquer religião, não vou falar nenhuma aqui, mas qualquer religião, você vai parar... Ele tem um fundamento, né? Ele tem um livro, uma leitura. Pode ser certo, pode ser errado, pode ser uma interpretação equivocada, mas ele leu. E essas pessoas, elas pegam essa palavra e tomam com verdade. Por quê? Porque o diabo, Gabriel, ele usa mentes fracas para causar grandes destruições. O diabo, ele pega mentes vulneráveis, mentes fracas, caráteres... Deus, ele me deu uma frase muito forte, que é: o diabo, ele gosta de caráteres falhos, mentes fracas, para destruir a vida de pessoas, né? E muitas das vezes quem o diabo vai usar não vai ser ele com a mão dele, ele vai usar pessoas para matarem pessoas. Então, cada pessoa que ela aceita esse tipo de palavra, a Bíblia diz: e tudo que ouvires terá discernimento para saber se é certo ou se é errado. Você pode perceber que a maior dádiva que qualquer pessoa na Terra pôde receber fomos nós seres humanos, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Você pode perceber que o animal, ele é irracional. Por que o animal é irracional? Ele age por instinto. Se ele tá com fome, ele faz tudo para comer. Se ele tá com uma vontade, ele vai lá e faz. Ele age por instinto, é o instinto dele. Criança age por impulso. Agora, nós seres humanos somos racional. Mas você pode perceber que tem cachorro que é melhor, que pensa muito mais do que ser humano. Tem criança que é muito mais inteligente do que muito ser humano, porque se a criança que é impulsiva, ela pensa, se o animal que tem instinto, ele raciocina, e o ser humano que tem completo domínio do raciocínio dele não consegue pensar. Então essas pessoas, elas são pessoas indolas, são pessoas insanas, que elas vivem desequilibradas e querem consertar os outros. Né? É muito terrível isso. Cara, e com relação aos dogmas, né? Pega-se passagens na Bíblia. Não marcarás o seu corpo. Se for você pegar, então, principalmente do Velho Testamento, você praticamente não vai conseguir viver nos tempos de hoje. Exatamente. Uma coisa são as regras, outra coisa são os princípios. Sim. Eu sempre faço essa separação. Regras, elas mudam com o tempo. Você vê o VAR no futebol, pegando mais um exemplo aí. Mudou. Sim, mudou. Agora tem o VAR. Tem o VAR. 2010 regra, não tinha, né? Agora, qual é o fundamento do futebol? Gol. Gol não muda. Sim. Gol é fundamento. Então, assim, tem fundamentos de Cristo que, cara, não mudam. Não mudam. Não matarás. Não matarás. Acabou, é um fundamento. Porque você falou a palavra certa. É um fundamento, é uma doutrina, não é um dogma. Não se corrói com o tempo, é eterno. Exatamente. Entendeu? Então tem que ser feita essa distinção. E tem uma outra coisa também que falta muito. É bom senso. Sim. É bom senso. É claro que você tem que usar sua melhor roupa pra ir na igreja, você tem que estar arrumado, seu melhor perfume, estrear a roupa, né? Como sua mãe fala. Estrear a melhor roupa a vida inteira sempre foi assim. Melhor roupa, ganhava óculos e ia pra igreja. Eu me lembro que uma vez levei isso tão a sério que eu ganhei um óculos. Eu era pequenininho, era criança. Eu ganhei um terno e ganhei um óculos escuro. Eu tô rindo dessa... Me lembrei disso aqui agora. Men in Black. Da minha mãe. Men in Black. Eu falei... E minha mãe sempre falou, roupa nova, assim, tudo que é novo você estreia na igreja. Eu me lembro que eu peguei o sapato novo, eu peguei o terno e fui de óculos escuros, parecia um mini segurança, assim. Gente, eu falei assim, quem olhava falava assim, gente, é um pequeno homem, é um homem que tá vestido aqui. Eu entrei de óculos escuros, ninguém entendeu nada, de terno, e eu sempre levei isso muito a sério, né? No concreto de usar roupa nova na igreja, ter óculos. Claro que você vai fazer isso. Agora, você prefere que uma pessoa que não tem uma roupa bacana não vá na igreja? Exatamente. Né? Ou aconteceu qualquer coisa, a gente tá numa cidade litorânea. As pessoas vão pra praia e depois vão pra igreja. A igreja, exatamente. A igreja é na Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca é a melhor praia, na minha opinião, do mundo. Uma das melhores praias, né? Então é muito frequentado por gente que sai da praia, turista. Outras pessoas que vêm de fora do Rio de Janeiro, né? Pessoas que estão ali na praia, perderam a hora e querem ir ao culto. Então, poxa, um homem não vai entrar sem camisa? É questão Exatamente. De bom senso. Sim. Uma mulher não vai entrar de biquíni, é uma questão de bom senso. Sim. Agora, imagina uma pessoa que mora na Baixada Fluminense, que ela vai levar 2 horas... Pra se arrumar. Pra voltar pra casa. Sim. Pra se arrumar, pra depois... Ela não vai na igreja. Pegar trânsito ainda, saída de praia, que é aquele trânsito terrível. Então é melhor ela não ir na igreja, é melhor ela não pegar a benção dela, é melhor ela não... Isso é o que o religioso pensa, né? É melhor ela não conhecer Deus. Sim. Pô, não faz sentido. Assim, são coisas que não fazem sentido. E por que você acha que esse podcast... Qual a tua opinião, assim? Porque a gente começou, vamos fazer o podcast e tal, vamos fazer. Mas sim. Por que você acha... O que você acha que é importante esse podcast? Por quê? Esse podcast, porque engraçado que o nome do podcast, ele é Neder.
Neder em hebraico, traduzindo para o português, quer dizer propósito específico. Então esse podcast ele tem um propósito específico. Ele foi criado seguido de um propósito. E que propósito é esse? Propósito é abrir a alma das pessoas para viverem realmente o cumprimento das revelações de Deus e daquilo que está escrito principalmente na palavra, né? Que é o verdadeiro evangelho, o evangelho profético, o evangelho genuíno, puro, santo, imaculado de Jesus, né? O evangelho sem mistura, o evangelho que tem um filtro próprio do Espírito Santo na nossa vida. Então, assim, esse podcast eu acredito que, por revelação de Deus eu falo isso, é para trazer pessoas que nunca entrariam na igreja, mas elas vão passar a seguir Jesus através dele. Nossa, forte. É muito forte. E essa é a minha outra São pergunta. os improváveis, né? Os improváveis. Vai criar amigos improváveis, situações improváveis. Look, te calarraci. Eu tô todo arrepiado aqui. Sinta a presença de Deus. Pessoas improváveis, aquela pessoa que diz assim, jamais pisaria numa igreja, vai ver 2 tatuados aqui, apóstolo, profeta, pastor, falando aqui de uma forma como eles falam. Paulo tá dizendo uma coisa muito interessante: me fiz de louco para andar dos loucos e me fiz de idólatra para andar no meio dos idólatras, mas em tudo revelei a voz do meu Deus. Então olha que coisa forte, ele se fez, mas ele não era. Então a gente tá aqui mostrando um lado, mas a gente tá mostrando o que verdadeiramente vai mudar a vida de pessoas. Essa pra mim é uma das palavras de Paulo mais fortes. É. E é aquilo, né? Não é regra, é doutrina. É doutrina. Você aplica isso hoje. Sim. Né? Então quem que você acha que a gente deve trazer aqui? Vamos trazer aqui jogadores de futebol. Jogadores de futebol, né? Influencers, funkeiros, cantor sertanejo, todo mundo aí. Pessoas comuns também da nossa igreja. Exatamente, claro. Né? Pessoas que têm testemunho de vida também pra contar. Que eu acredito que isso é muito forte, né? Deus vai dando aqui agora, né? E é muito interessante. É bom a gente também mostrar aqui nesse podcast, né? Nos próximos episódios, a gente mostrar para essas pessoas também a maravilha, o que Deus tem feito, né? Porque eu acho muito... A Bíblia é um livro, como eu me lembro uma vez que a gente fez um programa aqui mesmo, falando sobre conteúdo digital. Para mim... Um dos melhores entrevistas que alguém já me entrevistou foi você ali. Legal, foi muito forte. Bombou aquilo lá, todo mundo veio falando, que foi muito interessante. E onde você me fazia uma pergunta falando sobre o porquê de gravar as revelações. Porque a Bíblia é um livro de registro. Como é que você ia saber que Jesus ele curou o cego Bartimeu se não fosse escrito na Bíblia? Né? Jesus naquela época não tinha uma Nikon, uma Canon, um iPhone 8, o iPhone 14 para filmar, para chegar lá. Não, mas tinha o quê? A Bíblia, o papiro, a pena, a tinta, e começou ali a anotar. Então é bom a gente mostrar o registro da glória de Deus, para que outras pessoas que estão passando essa mesma coisa venham viver milagre até maiores do que essas pessoas que viveu. Jesus está dizendo, e se seguires a mim, depois de mim, obras maiores farão. Não é que nós seremos maiores que Jesus, mas obras maiores nós vamos fazer, nos permitiu a isso. Poxa, legal. Gostei, hein? É forte. Não tinha falado disso não. Tinha falado disso não, velho, agora fresquinho. Vamos mostrar algumas revelações, né? E lembrar, né? Porque a gente já tá lá, claro que a gente vai estar lá e a gente relembrar e falar para as pessoas. Exatamente, sobre, né? Exatamente. A gente vai fazer essa coisa aí de forma poderosa e extraordinária. Vai impactar. Isso aí. É tremendo. Fechou, gente. Ó, seguinte. Olha aí. Seguinte. Vamos fechar por aqui. Vou deixar meu Instagram, Gabriel Videomaker Digital, Gabriel Videomaker Digital, @Gabriel Videomaker Digital, me segue lá. A gente trata sobre criação de conteúdo, né, digital. Muito bacana, é uma nova profissão que a gente está ensinando os jovens. E quem não é jovem também, a gente está ensinando quem é criativo, quem não é, quem quer trabalhar com a internet. Então, se você tem essa vontade, acompanha lá meu Instagram. Esse Instagram eu comecei do zero exatamente para só mostrar isso, mostrar a profissão, essa nova profissão que eu vivo hoje. E tenho certeza que você vai gostar. E o teu Instagram? É muito forte. Antes de eu falar meu Instagram, uma coisa muito, muito poderosa, Gabriel. Em todo momento aqui que eu tô falando com você, toda pessoa que ela nasce, que ela é gerada e ela é concebida para revolucionar, Deus faz ele começar do zero. Né? Ontem eu preguei sobre Abraão. A Bíblia diz que Abraão ele renuncia tudo para começar do zero. Então, assim, quando você for seguir o Gabriel, não é só porque ele é meu irmão, meu amigo, meu pastor. Tô falando isso aqui em Deus, em espírito. Já não sou mais eu aqui, já é o profeta falando. É a nova profissão que nós temos um príncipe e um rei que está sendo levantado nessa profissão, que é você, que é um revolucionário. Porque toda pessoa revolucionária, ela abre mão daquilo que era dos outros para viver aquilo que era dela, né? Então, assim, quando uma pessoa seguir o Gabriel no Instagram, lembra que você está vendo uma pessoa que vai revolucionar
o meio digital, não só com o talento, não só com a inteligência, mas principalmente com a unção de Deus. E todo revolucionário ajuda a revolucionar a vida de pessoas, né? Isso é muito incrível, muito poderoso. Então segue lá ele, acompanha o conteúdo dele, que Deus vai revolucionar a tua vida através desse homem. Meu Instagram é @PHugoDeHolanda_IPRD. @PHugoDeHolanda_IPRD. Vai lá, quando você vê lá aquele profeta lá bonitão lá, sou eu. E usado por Deus, brincando, @PHugoDeHolanda_IPRD. O endereço, pode falar o endereço aqui da nossa igreja, né? À vontade, né? Os cultos. Os cultos, bom. Povo de Deus, nós temos culto toda terça-feira às 8 da noite. Terça-feira forte, libertação e quebra de maldição. Quinta-feira às 8 também. Sábado, 3 horas da tarde. Domingo, nossa concentração de fé e milagres às 6, tá bom? Nosso endereço da nossa igreja na Avenida Gaston Senges, número 395, no antigo Hotel Transamérica, condomínio do edifício Mediterrâneo Flat, bem no coração da Barra da Tijuca. Atrás da Avenida das Américas é a Avenida Gaston Senges. Atrás do Guanabara é o condomínio do edifício Mediterrâneo Flat. Não tem que você errar, não tem como você se perder. Lembra de uma coisa muito forte. O profeta, a sua oração e o altar gera milagre, poder e glória na sua vida. Esse é o endereço. Avenida Gaston Senges, 395, Antigo Hotel Transamérica, sala /1, /2 e /3 do Mediterrâneo Flat. É forte. Tamo junto. Tamo junto, mano. Então, ó. Mistério, glória, é vitória. Primeiro de muitos, Nethercast. Isso aí, apaixonado? Vamos que vamos. Apaixonado! Alô, apaixonado!